Queridas irmãs, hoje nos reunimos aqui para celebrar essa que, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores solenidades da Igreja, que é a proclamação do dogma de Maria, que foi concebida sem a mancha do pecado original. Maria, que é a Virgem Imaculada. Meus queridos irmãos, esse dogma foi definido solenemente em 1854 pelo Papa Pio IX. Mas essa já é uma tradição que da Igreja vem desde o começo, né? Se a gente for parar para pensar, uma das grandes devoções de São Francisco de Assis era a Imaculada Conceição. E por isso que até hoje, né, toda a ordem franciscana tem como, né, patrona a Imaculada Conceição. São Francisco é do século XI, né? Um dos grandes defensores da Imaculada Conceição foi um outro franciscano chamado Dom Scotus, que fez, né, a doutrina sobre esse dogma que só posteriormente foi proclamado na Igreja. Não é uma coisa que chegou lá em 1900, o Papa, não, quero que seja, não. Essa é uma realidade que vem sempre da Igreja. A Virgem Maria, ela foi preservada da mancha do pecado original. E como que a Igreja, né? Da onde que a Igreja tirou, né, essa realidade? Da onde que a Igreja tirou que Maria foi concebida sem pecado? Meus irmãos e minhas irmãs, sabe de onde que a Igreja tirou isso? Da Bíblia, né? Da Bíblia, da Palavra de Deus. Porque uma das três fontes da revelação cristã católica é a Palavra de Deus. E é da Palavra de Deus que a Igreja, sem dúvida, sem medo, concluiu que Maria foi concebida sem pecado. Porque é a Palavra de Deus que disse na primeira leitura do Gênesis que acabamos de escutar, que Deus colocava uma inimizade entre a tua e a descendência da mulher. A descendência da serpente e a descendência da mulher. Da nova Eva, já que a primeira Eva, ela tinha se deixado conduzir pela serpente, a nova Eva, a mulher, né? A mulher que vai restaurar, né, aquilo que Eva perdeu na criação. Meus queridos, existe uma inimizade de morte, né, entre a serpente, entre a mulher do Gênesis, a mulher prefigurada em Esther, rainha, a mulher prefigurada em Ruth, a mulher das bodas de Caná, a mulher da cruz, a mulher dos Gálatas, a mulher do Apocalipse, né? Como, meus irmãos e minhas irmãs, esta mulher que, como disse o próprio Deus, pisou na cabeça da serpente, como que ela ia beber do seu próprio veneno? Não pode. Por isso Maria é concebida sem pecado. Por isso Maria não pecou. Porque justamente ela venceu a serpente, ela pisou na cabeça da serpente para vencê-la, pela graça que Deus lhe concedeu. Meus irmãos e minhas irmãs, nós acabamos de ler no Evangelho aquilo que o anjo disse para Maria, né? Ave cheia de graça, né? Maria é aquela repleta da graça de Deus. Maria, tudo é graça, meus irmãos. Ela é cheia, né? E sem dúvida nenhuma, aquela que é cheia de graça não poderia ser manchada pela desgraça do pecado. Não poderia ser manchada pela desgraça que trouxe a morte ao mundo, que trouxe a morte ao homem, que trouxe a dor, que trouxe o sofrimento. Não podia, porque ela é toda cheia, repleta da graça de Deus. Não tem espaço para a desgraça na vida de Nossa Senhora. Ela deu um sim definitivo para o projeto de Deus na sua vida. Tem uma frasezinha, né, um ditado de criança infantil, mas que é muito bonito, né, que diz que um dia Deus juntou toda a água do mar, né, toda a água e chamou de mar, né? Deus juntou um dia toda a água no lugar e chamou de mar. Deus outro dia juntou todas as graças, né, e a chamou de Maria, né? Maria é a cheia de graça. Não tem espaço nela para o pecado, para essa desgraça. E por que, meus queridos, Maria
é esta cheia de graça, né? Por que Nossa Senhora recebeu essa prerrogativa? Essa graça vem dela mesma? Foi ela que se deu? Foi ela que se encheu da graça de Deus? Não, meus irmãos. Maria não é autora da graça. Maria não fez a graça. Maria não é uma deusa. Maria, meus irmãos e minhas irmãs, é aquela que de antemão, como disse São Paulo aos Efésios, que acabamos de receber, em Cristo Jesus é que nós somos predestinados desde toda a criação para ser santos e imaculados e irrepreensíveis na sua graça. Meus irmãos, Maria recebeu tanta graça. Maria foi concebida sem pecado, não pelos seus méritos próprios, não porque ela se autodeu, mas por causa de Jesus Cristo. Por causa do Filho de Deus, meus irmãos. Deus é o autor da pureza. Como que Deus iria nascer num tabernáculo impuro? Como que Deus ia nascer num lugar sujo pelo pecado? Não. Maria não poderia, meus irmãos e minhas irmãs, ser manchada pelo pecado original, porque ela trouxe em si, ela foi o tabernáculo daquele que é a pureza. Foi por Jesus. É por Jesus. A vida de Nossa Senhora sempre foi por Jesus. Foi pelo projeto de Deus. A sua entrega, o seu sim, os dons, a graça que ela recebeu, foi tudo pelos méritos do seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, é essa graça que nós celebramos hoje. Maria, concebida sem pecado original, porque ela trouxe em si o Salvador do mundo. Ela trouxe em si aquele que a criou. Ela trouxe em si aquele que desde toda a eternidade a consagrou, a chamou para ser a mãe do seu Filho. Ela trouxe em si, meus irmãos, o Filho de Deus, o próprio Deus, que recebeu dela a carne, o corpo, e que não perdeu sua divindade, porque foi Deus que infundiu naquela mulher o dom do Espírito Santo para que gerasse o autor mesmo da vida. Que maravilha, né? E eu não tenho dúvida, meus irmãos, que um dos lugares mais, talvez o lugar mais maravilhoso que eu tive a graça de conhecer, né, que mais me marcou, né, e fui, graças a Deus, algumas vezes lá, foi o Santuário de Lourdes. Né? Aquele lugar é algo fora do comum. Ali você quase que toca a cura de Deus, né? Quase que toca a cura. Tanta gente indo lá ser curada, tanta gente sendo curada, tantos milagres, tantas graças acontecem naquele lugar diariamente. É uma coisa assim que não tem explicação. Não tem explicação. É uma presença do divino naquele lugar que você desmancha, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu morei na Espanha, eu morava lá na Espanha a 3 horas de Lourdes, né? Lá no norte da Espanha, e Lourdes fica no sul da França. A primeira vez que eu lembro que eu fui lá, que eu nunca mais vou me esquecer, estava no inverno, frio danado, né? E quando eu parei naquele lugar, eu me ajoelhei e vi, né, a gruta onde Nossa Senhora apareceu para Bernadette, né? E eu não tive outra atitude, né, que não fosse chorar e chorar. Eu choro bastante, mas nesse dia especial eu fiquei quase 1 hora chorando diante daquele lugar, diante daquela presença. Eu estava com o padre, estava nobrinando, né? Carlinhos, vem embora, sai daí. Eu não conseguia. De tamanha graça. E é muito interessante, meus queridos, porque lá, como eu disse, você quase toca na cura de Deus. Quase toca. E é muito interessante mais ainda, que quando Maria apareceu a Bernadette naquele lugar, né, qual é o nome que ela disse que era? Eu sou a Imaculada Conceição. Sabe por quê, meus queridos? Porque a maior cura que Nossa Senhora quer fazer na nossa vida é a cura do pecado. É a cura do pecado.
Porque é o pecado que nos mata. Foi o pecado que trouxe a morte ao mundo. É o pecado que tira a nossa alegria, que tira a nossa vida. É o pecado que destrói a nossa consciência, o nosso coração. É o pecado que não nos deixa viver em paz. É o pecado. E é justamente no pecado, a soberba do orgulho, da vaidade, da luxúria, da ira, da gula. É no pecado, meus queridos, que verdadeiramente a Virgem Maria quer curar em cada um de nós, para que possamos viver na liberdade dos filhos e das filhas de Deus. Esse é o grande sonho. Por isso ela é a Imaculada Conceição, para que ela possa rogar por cada um de nós e nos curar dessa doença, desse vício que nos afasta de Deus, que nos afasta dos outros e que nos afasta de nós mesmos. Eu sou a Imaculada Conceição, viu? Que possamos caminhar na nossa vida, recorrendo sempre à intercessão dessa mulher que é cheia de graça. Que possamos na nossa vida caminhar com ela, fazer dela a nossa companheira de caminhada, fazer dela aquela que nos auxilia, que vai ao nosso lado, né? Quem estava lá na missa lá da Nossa da Graça, eu contei um pouco da minha vida, né? Que aquilo que Nossa Senhora já realizou na minha vida. Como que essa mulher acompanha os seus filhos? Como que ela cuida? Como que ela vela? Como que ela guarda? Repito, nunca para si, sempre para o seu Filho Jesus, porque a sua vida é o seu Filho Jesus. Que possamos, na companhia dessa boa mãe, buscar a cada dia lutar, nos arrepender, pedir perdão dos nossos pecados. Porque é assim, meus queridos, que nós vamos na nossa vida buscando a santidade, realidade da qual ela alcançou e deseja que todos nós alcancemos. Que Maria, Virgem Santíssima, possa nos dar esse dom, essa graça, essa cura, a cura do pecado, a cura do vício, e possa nos ajudar a viver também nessa graça de Deus, que eu e você, que todos nós somos chamados a viver. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.